Olá! Nesta aula, procuraremos entender o que significa sequenciar a produção e também vamos entender as diferenças entre o sequenciamento de linhas de montagem, de produção por lotes e de produção por projetos. Vamos lá! Para iniciarmos, é interessante a gente entender a diferença entre planejamento e controle e entender o papel ou espaço do sequenciamento dentro desse conjunto de atividades. O planejamento se refere à conciliação entre o que o mercado requer e o que os recursos da operação podem oferecer. As atividades, elas vão fornecer os sistemas, os procedimentos, as decisões que vão mostrar diferentes aspectos do suprimento e a demanda. Então nós temos atividades de planejamento de um lado, que vão formalizar o que se pretende que aconteça em um determinado momento no futuro, e de outro nós temos atividades de controle, que vão permitir lidar com variações e redesenhar a curto prazo, intervir no processo. Quais são então as atividades de planejamento e controle? Nós temos o carregamento, que define quanto fazer, qual é a demanda ou qual é a necessidade de produção. O sequenciamento, que define em que ordem nós vamos fazer. Nós temos a programação, que define quando a gente vai fazer. E temos as decisões, as atividades envolvidas no monitoramento e controle, que vão servir para a gente verificar se a gente está seguindo mesmo o plano. Então, nós estamos trabalhando nessa aula com as atividades de sequenciamento. Agora que a gente situou o sequenciamento dentro das atividades de planejamento e controle, vamos definir o que é sequenciamento. O sequenciamento da produção trata-se de definir as prioridades, a ordem segundo as quais as atividades devem ocorrer em um sistema de operações, buscando atingir um conjunto definido de objetivos de desempenho. O objetivo que a gente tem é gerar um programa de produção, conseguir com isso um melhor aproveitamento dos recursos, atender aos prazos de entrega e também melhorar a qualidade e custos. Nós podemos realizar o sequenciamento de linhas de montagem, numa produção contínua. Podemos também fazer isso para processos repetitivos, feitos em lotes. Em inglês a gente usa o termo batch, E temos também o sequenciamento de empresas ou de produção que seja orientada a projetos. Tem algumas diferenças entre essas modalidades de produção que vão influenciar a forma como a gente sequencia. A intensidade, o detalhamento das funções de programação de produção, e aí a gente inclui o sequenciamento, vão depender do tipo de sistema que a gente está programando. Na produção contínua, como a gente tem um grande volume para uma pequena variedade de produtos, o sistema produtivo vai focar no roteiro desses produtos, o volume de produção de produto acabado, os estoques de abastecimento e a distribuição. Bom, quando a gente tem a produção em massa, a gente continua tendo uma baixa variedade e um alto volume. Mas o foco vai ser mais na logística das matérias-primas, dos produtos acabados, e principalmente na definição dos tempos de ciclo, por meio dos quais a gente vai realizar o balanceamento das linhas. E isso também vai envolver o balanceamento das rotinas de operação padrão, que vai permitir a gente sequenciar os postos de trabalho. Numa outra situação, a gente tem uma estratégia de produção que envolve uma produção repetitiva em lotes. Nesse caso, a variedade é maior, e a gente tem uma competição por recursos produtivos também maior. Por isso, normalmente é necessário gerar ordens detalhadas de compra, fabricação e montagem por meio do sistema MRP. Numa terceira situação, a gente tem a produção sob encomenda, que é a situação por projeto. Nós vamos ter um baixo volume e vamos ter uma alta variedade. E aí o foco vai ter que ficar na garantia do tempo de entrega. Então nós vamos ter que ter uma gestão intensiva da capacidade produtiva de forma que a gente consiga garantir esse alcance do prazo estipulado. E uma das técnicas que a gente utiliza é a técnica PERT-CPM para poder fazer essa gestão. Seja qual for o sistema de produção, frequentemente utilizaremos heurísticas para poder decidir qual produto vai ser fabricado primeiro, ou qual lote vai ser fabricado primeiro, ou qual projeto vai ser priorizado ou vai ser iniciado primeiramente. Frequentemente vamos ter a prioridade de determinado cliente como definidora de que talvez aquele cliente que é mais urgente ou que é mais importante vai ser feito primeiro. Podemos ter restrições físicas, podemos considerar ainda
a data prometida, então o prazo muitas vezes vai definir quem vai ser feito primeiro, mas podemos utilizar também, né, as abordagens LIFO e FIFO, né? Então, o último que entra vai ser o primeiro que sai, ou então, né, que é o caso de pilha, né, que a gente chama, ou então a gente utiliza fila, né, que é o primeiro que entra é o primeiro que sai, FIFO, né? Podemos ter também uma abordagem de que aquele produto que tem mais etapas, né, que tem uma operação mais longa, né, vai ser feito primeiro, né? Então aquela tarefa que demora mais a gente faz primeiro. Ou então a gente aborda da forma contrária, né? A gente faz a operação mais curta primeiro, de forma que os projetos mais demorados ou os lotes mais demorados sejam feitos depois. Não existe uma heurística melhor do que a outra, cada contexto vai exigir a escolha de uma heurística mais adequada. Bem, chegamos aqui então ao final da nossa primeira aula. Para discutir esse assunto, nós temos ainda mais 3 videoaulas, onde nós discutimos o sequenciamento da produção contínua, da produção por lotes e depois da produção por projetos. Caso você tenha dúvidas, entre em contato conosco. Bons estudos!